Por séculos, muitas histórias protagonizadas por negros, negras e negras foram apagadas, silenciadas e, em razão da invisibilidade, acreditadas como pouco constitutivas da ideia de Brasil. Esforços seculares foram empregados para a manutenção desse cenário. O resultado é evidente. Personagens importantes para a história nacional foram relegados à obscuridade e mantidos, durante muito tempo, fora de vista e distância da sociedade. Hoje, se nos deparamos com figuras negras imponentes, quase mitológicas, é porque houveram e ainda há tentativas para se resgatar a biografia dessas personalidades. Tais empreendimentos reconstituem, a partir dos fragmentos pós-abolicionistas, histórias complexas e muitas vezes contraditórias de personagens cujo impacto transcende o próprio tempo. A Enciclopédia Negra é representativa desse movimento e central para a abordagem. Projetos como esse trazem outros sujeitos históricos ao lume e promovem a divulgação de narrativas ocultas. Nas vidas aqui narradas, história e lenda se confundem. O resultado final é um verdadeiro mosaico de experiências. Para a realização deste projeto, fizemos uma seleção de algumas das figuras de resistência mais conhecidas e emblemáticas no imaginário popular. São elas Aleijadinho, Anastácia, Chico Rei, Dandara e Zumbi. A seguir, apresentaremos breves biografias, sínteses produzidas a partir da Enciclopédia Negra. Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, nasceu em Cachoeira do Campo, distrito de Vila Rica, hoje Ouro Preto, em Minas Gerais, no dia 29 de agosto de 1730. Pouco se conhece sobre a vida do artista. Ao que se sabe, ele era filho de Manuel Francisco Lisboa, mestre de obras português e um dos primeiros arquitetos atuando em Minas, e de Isabel, uma escravizada que não se sabe ao certo se africana ou crioula, como eram chamados os já nascidos no Brasil. Fontes dão origens diversas à sua formação profissional e artística, que passam por uma ligação desde cedo com as atividades do pai ou pela relação com o escultor e entalhador José Coelho de Noronha. Aleijadinho sabia ler e escrever, mas cursou apenas a escola primária. Aleijadinho foi descrito por testemunhas de época como pardo, de pele escura, com baixa estatura e uma voz forte, cabelos pretos e crespos, orelhas grandes e pescoço curto, colado ao tronco atarracado. O seu apelido vem de uma doença degenerativa nas articulações que ele começou a desenvolver com cerca de 40 anos. Sabe-se que quando perdeu os dedos dos pés, Aleijadinho passou a andar de joelhos. Ao perder os dedos das mãos, passou a esculpir com o cinzel e o martelo amarrados aos punhos. Apesar das limitações, seguiu construindo igrejas e altares nas cidades mineiras. Segundo críticos, o ponto mais alto de sua arquitetura foi atingido com o projeto da Igreja Nossa Senhora das Mercês e Perdões, que começou em 1740 e terminou em 1772. Apesar do sucesso em seus dias, Aleijadinho morreu, provavelmente em 1814, pobre, doente e abandonado. Além disso, com o tempo, a sua produção caiu no esquecimento, voltando a despertar interesse somente mais recentemente. Aleijadinho é, hoje, nome incontornável na história da arte brasileira. Santa Popular. A assim chamada escrava Anastácia é particularmente cultuada pela Igreja da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Trata-se de personagem que circula entre o mito, a memória e a realidade. Há versões de que seria uma princesa africana, escravizada a partir dos portos da África Central e que fora trazida para a Bahia, passado por Minas Gerais até chegar ao Rio de Janeiro. Outras teorias afirmam que sua mãe, Delminda, desembarcou no Brasil no dia 9 de abril de 1740, do navio negreiro Madalena, que viera da África com 112 negros escravizados, originários do Congo. Delminda teria sido vendida imediatamente após sua chegada ao cais, violentada por um homem branco, engravidara, o que explicaria os olhos claros da filha, mas de nada disso há comprovação. De toda maneira, a fé na existência de Anastácia atrai, até os dias de hoje, milhares de devotos no país. Aliás, numa cidade negra como era o Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX, que comportava a maior concentração atlântica urbana de africanos escravizados e libertos, a história de Anastácia ganharia força e veneração. Sua imagem ficou associada a uma gravura executada pelo artista francês Jacques-Étienne Arago, que esteve no Rio em 1817 e retornou em 1850. É dele o retrato suposto de Anastácia. Arago representou uma negra, possivelmente escravizada, com a boca tampada por uma máscara de Flandres, instrumento utilizado para evitar que cativos comessem terra e tirassem a própria vida, bem como para serviços. Ainda quem diga que ela seria obrigada a usar a máscara de ferro por se negar a deitar com seu senhor. Verdade ou não,
O certo é que o desenho, datado de 1839, aparece até hoje em santinhos e propagandas de devoção ao culto de Santa Escrava Anastácia, muitas vezes conectando símbolos do catolicismo popular com aqueles das experiências religiosas de origem africana. O culto a Anastácia iniciou-se em 1968, quando a gravura de Arago foi apresentada numa exposição em homenagem aos 80 anos da abolição. Com o tempo, imagem e culto se colaram, e a ampla quantidade de trabalhos, em geral, executados por artistas negros e negras que retratam Anastácia, mas revendo e retraduzindo sua situação para contextos mais atuais. No imaginário brasileiro e, em especial, das populações negras, Anastácia foi uma mulher de rara beleza, curandeira e milagreira. Santa e heroína, ela mistura história, lenda, luta, resistência, beleza e fé. Entre a lenda e a memória está Chico Rei, um africano da família real do Reino do Congo, que, com a esposa e filhos e alguns súditos, foi embarcado para o Brasil como escravizado. Conta-se que, durante a viagem atlântica, a esposa e alguns de seus filhos teriam morrido. Seu destino foi o mesmo de milhares de africanos que desembarcaram no Rio de Janeiro ou em Salvador nas primeiras décadas do século XVIII, as Minas de Ouro Preto. Foi batizado com o nome de Francisco e viveu lado a lado com os milhares de africanos que empregaram a técnica de mineração africana em solo brasileiro. Francisco, já reconhecido pelos demais africanos pela sua distinção e realeza, não só conseguiria sua liberdade, como começaria a comprar a alforria de outros africanos escravizados. A fama de excelente minerador, generoso e de alguém que forjava a liberdade de seus irmãos logo se espalharia. Já chamado por todos de Chico Rei, Francisco, como um liberto rico e prestigiado entre os africanos e descendentes, passou a dar festas mágico-religiosas, especialmente as congadas, rituais de matriz africana com instrumentos e danças que tomavam as ruas durante as festividades anuais da Nossa Senhora do Rosário. Chico Rei trafega entre o mito e a realidade, mas segue muito vivo na imaginação popular. Em abril de 2019, o Congresso Nacional decretou e sancionou a Lei nº 13.816, de 24 de abril, que inscreve os nomes de Dandara dos Palmares e de Luísa Marim no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. Essa é uma legislação importante, que reconhece a importância de personagens e heróis negros e afrodescendentes na história do Brasil. Acerca de Dandara há diversas controvérsias. Ela realmente existiu? Seria uma lenda ou tão somente uma criação literária mais contemporânea, que foi ressignificada pelos movimentos sociais de luta contra o racismo no século XX? Na vasta documentação sobre Palmares, há poucas menções das mulheres. No Diário da Expedição do capitão holandês Jan Blaar, em 1645, nos registros de memória sobre as incursões a Palmares realizadas entre 1675 e 1678 e, num parecer do Conselho Ultramarino sobre a conquista de Palmares de 1678, nas poucas citações de mulheres que aparecem nestes documentos, nenhuma é uma menção a Dandara. Na verdade, seu nome surgiu no romance de João Felício dos Santos, intitulado Gangazumba, editado em 1962. João Felício deve ter pesquisado e escrito entre 1959 e 1961, e provavelmente entrou em contato com as obras de Edson Carneiro e os documentos transcritos por Ernesto Enes, entre possíveis outros, pois considerou muitos personagens e nomes retirados dos registros históricos e da literatura que analisou Palmares. Ali nasceu a narrativa sobre Dandara, mulata, ao mesmo tempo parida de preta cativa, uma cabinda chamada Nosunga. Dandara logo se torna jovem, bela, guerreira, mulher do zumbi, e com ele morre, supostamente se atirando de um precipício, mesma versão de morte de zumbi, que foi muito reproduzida em vários estudos até o fim dos anos 1960. Mas Dandara seria, então, apenas uma invenção? Embora o nome de Dandara não apareça na documentação até agora localizada e registrada sobre Palmares, o papel feminino nos quilombos e mocambos foi fundamental, seja na manutenção material, como a confecção de roupas e utensílios, seja na espiritual. A presença das mulheres foi destacada, sobretudo, na formação da família e da memória. Em alguns mocambos, dizia-se que as mulheres tinham uma função religiosa relevante e que fortaleciam o espírito combativo de seus habitantes. Por meio de amuletos e banhos de ervas, elas ofereciam sacrifícios às divindades, protegendo os quilombolas de suas caçadas e enfrentamentos com as tropas reescravizadoras. Essas mulheres existiram. Para além das polêmicas, experiências de mulheres como as de Dandara e de tantas outras, invisíveis e anônimas, escondem a importância que tiveram, seja em Palmares, seja em outros tantos quilombos coloniais e pós-coloniais. Tudo isso a despeito do silêncio imposto a elas pelas fontes e pela história. Afinal, quem foi Zumbi?
Teria ele sucedido Ganga Zumba na liderança do Quilombo dos Palmares? Na memória de Dom Pedro de Almeida, escrita em 1678, aparece referência ao ataque a alguns mocambos. Um desses guerreiros foi capturado por 2 filhos do rei, sendo ele um macho chamado Zambi. Houve quem argumentasse que Zumbi teria sido alvejado nos ataques que ocorreram na década de 1670, antes do Acordo de Paz de 1678, assinado por Ganga Zumba. Segundo notícias, os embates teriam deixado ferido com uma bala ao general das armas, que se chamava o Zambi, que quer dizer Deus da Guerra, negro de singular valor, grande ânimo e constância rara. Segundo esses registros, ele teria ficado vivo, porém aleijado de uma perna. Em janeiro de 1680, um parecer do Conselho Ultramarino destacava que a destruição de Palmares estava próxima, porém ainda existia o mocambo daquele que chama um Zumbi com sua tropa, que tinha feito grandes danos e mortes nos moradores. Na ocasião, diziam que restavam os principais cabeças de que só escapara do Zumbi, que é o que hoje os governa, mas com muito poucos. Em 1668, numa petição, Fernão Carrilho lembrou que em 1667 tinha realizado uma expedição em que deu um assalto com pouca gente, ele aprisionou 70 e matou muitos em que entrou um potentado, e achando a gente de guerra dos Palmares de Zumbi fortificada e guarnecida com armas. No mesmo ano, no registro de solicitação de pensão de Sebastião Camarão, alegava-se que em 1681 ele teria marchado contra o corsário Zumbi, localizando a sua praça de armas que estava fortificada de cercos, fogos, estreparias e outros petrechos de guerra. Não temos nenhuma descrição física de Zumbi. Todavia, nas décadas de 1970 e 1980, uma fase biográfica reconstruída emergiria nas pesquisas e publicações de Décio Freitas. Segundo ele, Zumbi nasceu em 1665, nos Mocambos de Palmares. Após uma expedição comandada por Brás da Rocha Cardoso, ainda bem pequeno, caiu prisioneiro e levado para a vila de Porto Calvo. Foi batizado com o nome de Francisco e educado em latim e português pelo padre português Antônio Melo. Em 1679, com 15 anos, fugiu para Palmares. Aos 19 anos teria sido eleito maioral e, ao derrotar a expedição do Antônio Jacomé Bezerra, ganhou o posto de cabo de guerra ou cabo maior. Em 1677, com 22 anos, já era considerado general das armas ou mestre de campo. Para estabelecer essa trajetória, Freitas afirmou ter pesquisado no Arquivo Histórico Ultramarino, na Torre do Tombo, na Biblioteca da Ajuda e no Arquivo da Casa de Cadaval. Não se tem notícias, portanto, sobre o paradeiro exato da documentação encontrada nos acervos portugueses e atribuída à biografia de Zumbi. A despeito dos escritos e das polêmicas travadas em debates com historiadores e movimentos sociais, Freitas enterrou em definitivo a tese do suicídio. Na verdade, sobre a morte de Zumbi, há menos especulações e muitas fontes transcritas, especialmente os documentos de 1694 e 1696. A versão de que Zumbi teria cometido suicídio teria surgido a partir de um parecer do Conselho Ultramarino de 1694. A tropa comandada por Manuel Godoy chegou a localizar o mocambo onde estaria Zumbi, situava-se à beira do rio Paraíba. O cerco foi realizado com a captura de muitos guerreiros e guerreiras, mas Zumbi novamente conseguiu escapar. Com a ajuda de um prisioneiro palmarista, as forças coloniais vasculharam as serras à sua procura. Mais do que destruir Palmares, encarcerar o guerreiro é a prioridade para as autoridades da colônia. André Furtado de Mendonça foi responsável pelo comando da tropa para sua detenção. Sabendo que Zumbi morava no mocambo situado na Serra Dois Irmãos, as ações da repressão foram concentradas ali. O líder palmarista, apesar de bem protegido, acabou localizado e executado em 20 de novembro de 1695. Sua morte seria comemorada por fazendeiros e autoridades, mas permaneceria firme na memória da população como símbolo da resistência negra. As histórias aqui narradas são bens culturais cuja patrimonialização atende a uma necessidade latente de muitos grupos da sociedade brasileira. Esse conjunto de memórias é, apesar de belo, inquietante, e a sua lembrança deve ser insistente. Afinal, como bem coloca Conceição Evaristo, a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninários da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Isso, a concede de sua concede dias para a gente.